Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos então corrigir o plano de estudo tutorado do 8º ano do ensino fundamental. Vamos corrigir o PET de número 3, semana de número 3. E essas nossas correções terão como unidade temática a geometria. O objeto de conhecimento é a área de figuras planas. O conteúdo relacionado é calcular a área de figuras planas para resolver problemas do cotidiano. Então vamos lá? Acompanhe comigo na tela a resolução das questões. Primeira questão, questão de número 1 na tela para você, que diz assim, ó: a cobertura do telhado de uma casa é formada por duas placas retangulares de mesma medida. Então perceba, retângulo. Cada placa possui 40 metros de comprimento e 10 metros de altura. Para reformar a cobertura do telhado com telhas colonial, necessita-se de 20 peças para cada metro quadrado. Quantas telhas, no mínimo, serão necessárias para reformar essa cobertura? Primeiro ponto importante, saber a área, ok? A área aí para a gente poder saber quantas telhas que vão ser necessárias. Então, o primeiro passo importante são duas partes do telhado, não é isso? Então, duas vezes. Como se calcula a área do retângulo? Base vezes altura, o comprimento vezes largura, o comprimento vezes altura. No caso aqui, o comprimento, né, seria a base 40, a altura é 10. Então, como são duas placas, 2 vezes 40 vezes 10. 2 vezes 40 vai dar 80, 80 vezes 10, 800. Cada comprimento e altura tem medida em metros, não é isso? Nesse caso, então, por isso que nós achamos em metro quadrado. Então, 800 metros quadrados. Perceba-se que para cada metro quadrado são 20 peças. Então, como são 800 metros quadrados, basta fazer uma multiplicação, não é isso? 800 vezes quanto? Vezes 20. Ou seja, nesse caso, para reformar a cobertura, vai ser necessária aí 16 mil peças, ok? 16 mil peças aí. Muito bem. Questão de número 2 diz assim, ó: as figuras abaixo estão fora de escala. Calcule a área de cada figura arredondando os resultados para número inteiro. Então, olha só. Na letra A, nós temos essa figura geométrica aqui que nós chamamos de losango, ok? Perceba que esse losango possui a distância de A até C, onde nós chamamos de diagonal. Essa diagonal aqui é maior do que essa diagonal aqui, ó, BD. Também é outra diagonal. Então, BD, como é uma diagonal menor, nós vamos chamar de diagonal menor mesmo, tá bom? Aqui eu tenho a distância de B até aqui, esse ponto aqui, ó, 2,5. Então, significa que aqui também é 2,5. Então, 2,5 com 2,5 é 5, ok? 5 centímetros. Aqui eu tenho essa distância aqui, ó, que mede 10 centímetros. Como que nós vamos fazer para achar a área do losango? Vai ser diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Diagonal menor é 5, ok? 2,5 mais 2,5, 5. Vezes diagonal maior é 10, dividido por 2. Então, 5 vezes 10 é 50. Dividido por 2, 25. Então, significa que a área do losango aí é 25 centímetros quadrados. Lembrando que para calcular a área do losango é necessário saber a formulazinha. Diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Na letra B, nós temos essa figura aqui, ó. Uma parte em rosa, outra parte em verde e outra parte em azul. Então, vamos lá. A primeira parte, que é a parte em rosa, é um retângulo, não é isso? Qual a característica de um retângulo? Os lados paralelos possuem medidas iguais. Ó, esse lado é paralelo a esse, então esse aqui mede 6, aqui também mede 6. Esse lado corresponde a esse lado, ok? Então, aqui nós temos o paralelogramo. E qual é a medida desse lado, professor? Nós vamos procurar. Como que nós vamos procurar? Vamos analisar agora o paralelogramo. Qual a característica básica do paralelogramo? Os lados paralelos são iguais. Esse lado é paralelo com esse, ó. Ah, então se esse lado é paralelo com esse aqui, mede 10, aqui também vai medir 10 centímetros. Ok. E esse lado é paralelo a esse lado aqui. Então, muito bem. Vamos lá. Para eu achar a área do retângulo, a área é base vezes altura. Nesse caso, então, nós temos que a base é 10, a altura é 6. 10 vezes 6, 60. 60 centímetros quadrados. Perfeito.
Paralelogramo também é base vezes altura. Nesse caso, vai ser 10 vezes 4. 10 vezes 4, 40 centímetros quadrados. Professor, e a área dessa figura em verde aqui, ó? É o que a gente chama de trapézio, tá bom? No caso do trapézio, perceba que nós temos uma base que ela é maior, que no caso seria essa daqui, ó, base maior, e essa outra base aqui que é a menor. Então, para acharmos a área do trapézio, vai ser base maior mais base menor, vezes a altura, que é essa distância aqui, ó. A altura vai ser 3, dividido por 2. Então, vamos lá, olha só. Base maior, 12, mais base menor, que é 6, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. 12 mais 6, 18. 18 vezes 3, 54, dividido por 2, 27. Muito bem. Letra C, use π igual a 3 para calcular. Use π igual a 3 para calcular. Vamos lá? A área da circunferência 1, a área da circunferência 2 e a área da circunferência 3. No caso, para calcular a área da circunferência, é π vezes o raio ao quadrado, não é isso? Ora, o π nós já sabemos, é 3. E o raio, professor? O raio da circunferência do círculo 1 é a distância de A até B, ó. A distância de A até B é o diâmetro, que nesse caso vale 10 centímetros. Significa que o raio é metade, o raio é 5. Então, para calcular a área da circunferência, 1 é π vezes o raio ao quadrado. Π é 3, o raio é 5. Então, 3 vezes 5 ao quadrado. Só que perceba que não é uma circunferência completa, é apenas metade. Então, por isso, nós vamos dividir por 2, ok? 5 ao quadrado, 25, vezes 3, vai dar 50, 75. 75 dividido por 2, 37,5. É para arredondar, então 38. Agora, circunferência 2, diâmetro 6. Metade aqui é o raio, ó. Então, o raio é 3. Sendo o raio 3, para achar a área vai ser π, que é 3, vezes raio, que é 3 também ao quadrado, dividido por 2, porque é metade da circunferência. Então, 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27, dividido por 2, 13,5. Arredondando para 14, ok? No caso, agora, a circunferência 3 é para fazermos apenas a parte colorida. Como é apenas a parte colorida, então nós vamos calcular a área toda e subtrair o círculo 1 e o círculo 2, a área do círculo 1 e a área do círculo 2, ok? Então, vamos lá. Para eu calcular a área do círculo aqui 3, tá? Então, é necessário, primeiramente, saber o raio. Eu tenho o diâmetro, que é a distância de A até C, que vai dar 16. O raio, então, é 8. Nesse caso, podemos dizer que a área é igual a 3 vezes o raio, que é 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Vezes 3 dividido por 2 vai dar 96, ok? 96, então, seria a área toda. Vamos, então, agora subtrair a área do círculo 1, que é 38, e subtrair também a área do círculo 2, que é 14. Então, 96 menos 38 menos 14 vai dar 44. Então, só a parte colorida da circunferência do círculo 3, círculo, tá? Do círculo 3 é 44 centímetros quadrados. Muito bem, avancemos. Questão de número 3 diz assim: mamãe comprou um tapete por R$ 120,80 para a vovó colocar em seu quarto, que tem o piso muito frio. O piso do quarto da vovó possui um formato retangular, que mede 4,2 metros o lado maior e 3 metros o lado menor. Vovó achou o tapete muito grande para ficar no quarto. Como a vovó é muito criativa, ela comprou 3 rolos de barbante por R$ 12,20 para cada um, 20 centavos cada um, para tecer um lindo tapete em crochê no mesmo formato da figura 1, que ocupou a metade da área do tapete que a mamãe comprou. Responda. Letra A. Qual a diferença entre a área do piso do quarto da vovó e o tapete da figura 1? Então, primeira coisa, o piso do quarto da vovó tem formato retangular, ok? Então, vai ser mede 4,2 metros o lado maior, 3 metros o lado menor. Nesse caso, então, podemos afirmar que o quarto da vovó possui a seguinte área:
4,2 vezes 3, que vai dar 12,6. Agora, no caso do tapete, nós temos que, para calcular a área do tapete, que é o que nós temos aqui, ó, nós temos esses 4 semicírculos aqui, ó. Então, a gente pode juntar esses 4 semicírculos e formar 2 círculos. Então, nós teremos 2 círculos, ok? 2 círculos, e nós temos também esta região aqui, ó. Perceba que, se o diâmetro aqui, se essa distância aqui é 1,8, então aqui é 1,8. Aqui também é 1,8. Então, nós estamos diante de um quadrado, ok? Então, nós temos aqui, ó, 2 círculos mais um quadrado. Então, vamos lá. Lembrando que, se o diâmetro é 1,8, significa que o raio é metade, não é isso? É 0,9. Então, nesse caso, nós temos que o tapete vai ser igual a 2 vezes π. Por que 2, professor? Porque são 2 semicírculos, ó. 2 círculos, melhor dizendo. São 4 semicírculos, formando, então, 2 círculos aqui. Essa com essa, um círculo. Essa com essa, outro círculo. Então, por isso que eu tenho 2. 2 círculos vezes π, já colocamos aqui 3,14, vezes o raio, 0,9 ao quadrado. Mais, agora a área aqui, ó, essa área desse quadrado. Como é calcular a área do quadrado? Lado ao quadrado. O lado é 1,8. Então, 1,8 ao quadrado. Agora, 0,9 ao quadrado é 0,81. 0,81 mais 3,14 mais 2 vai dar 5,0868, ok? Mais 1,8 ao quadrado deu 3,24. Então, se eu somar esse número com 3,24, vai dar 8,3268. Agora, a letra B. Qual a diferença entre o custo do tapete que a mamãe comprou e os 3 rolos de barbante que vovó usou para tecer o tapete menor? Mas antes disso, aqui em cima também pede, né? Qual a diferença entre a área do piso do quarto da vovó e o tapete da figura 1? Perceba que a área do piso do quarto é 12,6. Agora, do tapete da vovó é 8,3268. Então, para a gente achar a diferença, é só subtrair 12,6 menos 8,3268. Nesse caso, deu 4,2732. Agora, continuando, letra B. Qual a diferença entre o custo do tapete que a mãe comprou e os 3 rolos de barbante que a vovó usou para tecer o tapete menor? Nesse caso, então, nós temos aí, ó, o tapete menor, aliás, o tapete, ela comprou, né, isso, gastou aí R$ 120,80, que foi o que a mamãe comprou. Agora, no caso da vovó, ela comprou 3 barbantes de R$ 12,20. Nesse caso, ela gastou R$ 36,60. Como a questão pede a diferença, então nós vamos pegar R$ 120,80 e subtrair de R$ 36,60. Nesse caso, está dando R$ 84,20. Questão de número 4 agora diz o seguinte. Observe o polígono ao lado e responda. Letra A. O polígono é regular? Olha, só de olhar você percebe que não, ok? Possui aí medidas diferentes. Qual nome especial recebe o polígono representado na área A1 em relação à medida de seus lados? Aqui, ó, na área A1, ok? Então, perceba que aqui mede 20 centímetros, nessa distância aqui. Essa distância aqui, que seria a altura do triângulo, ela mede 12. E a base aqui desse triângulo A1 mede 16. Então, por isso, nós temos aí um triângulo escaleno, ok? Onde tem todas as medidas, todos os lados com medidas diferentes. Agora, e em relação às medidas dos ângulos? Ora, em relação às medidas dos ângulos, nós temos aí o chamado triângulo retângulo, ok? Por quê? Porque ele possui um ângulo reto aqui, ó. O que é um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. Beleza? Agora a letra B. Qual é o perímetro e a área total achurada, A1 e A2? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos calcular vai ser a área achurada A1, tá? Então, a área achurada aqui, ó, A1, vai ser você pegar a base, que é 16, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. 16 vezes 12, 192, dividido por 2, 96. Ok? Agora, a área 2 vai ser a base, que é 9, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. 9 vezes 12, 108. 108 dividido por 2, 54. Perfeito? Tranquilo? Joia! Agora, vamos calcular o perímetro, né? Ele pediu o perímetro e área total achurada.
Então, perímetro vai ser a soma de todos os lados. Esse lado que é 20, mais esse lado que é 15, mais esse lado que é 16, mais esse lado que é 9, ok? Então, lembre-se, perímetro é a soma de todos os lados. Então, somando 20 mais 15 mais 16 mais 9, vai dar 60. Agora, e a área total? A área total é você somar 96, não é isso? Com 54. Onde 96 mais 54 vai dar 150. Beleza, muito bem. Próxima questão, questão de número 5, que diz assim, ó. A prefeitura vai oferecer um show para comemorar o aniversário da cidade. Geralmente, para calcular o espaço mais adequado de quantas pessoas podem participar do evento público, considera-se que 1 metro quadrado é ocupado por 4 pessoas. Sabendo que a área do evento era de 4.000 metros quadrados, e considerando que a área ficou lotada, quantas pessoas o espaço destinado ao evento pode comportar? Ora, se é calculado 4 pessoas por metro quadrado e, no caso aí, são 4.000 metros quadrados, aí fica fácil, não é isso? É só pegar 4.000 vezes 4. 4.000 vezes 4, 16.000 pessoas. Muito bem, é isso aí. Agradecendo demais por você ter assistido até aqui, ok? Se você ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que assim você não perca nada do que é postado aqui no nosso canal diariamente. Deixe o seu like para poder fortalecer o nosso canal. Seja parceiro, compartilhe essa aula com todas as outras pessoas, com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos, ó. Te peço também o seguinte, aqui nos comentários, deixe o nome da cidade de onde você me assiste e também o seu nome, aquele salve para você. E agradecendo demais a sua participação também sempre conosco. Na tela as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Ó. Tchau, tchau e fui. Até a próxima.